Mais um episódio do Diário Cast. Hoje eu tô aqui com um convidado que eu já tinha pensado desde o começo dessa temporada. Eu falei, esse cara tem que vir, porque assim, é um amigo meu de velha data. A gente tá aqui discutindo como que eu podia apresentar ele, porque assim, ele tem tantas qualificações, né? Ele passou por tantas coisas aí nesse inteirinho dentro da carreira dele, que acho que ele mesmo pode falar pra gente qual que é a sua especialidade, o que que hoje ele atua de melhor e o que ele já atuou também dentro da sua carreira, tá certo? Eu tô aqui com o Herbert Passos, que é... Hoje eu sou filósofo clínico e orientador familiar. Hoje eu digo nos últimos 10 anos, né? Mas a gente se conhece da época da comunicação social, né, Leandro? Muito tempo atrás, né? A gente tinha o quê? Tinha 19, 20 anos naquela época? Eu já tinha 20 e pouquinho, eu sou um pouquinho mais velho. Minha data de nascimento é um pouquinho mais antiga. Eu tive aquela experiência na comunicação social, que foi excelente. Depois eu passei para educação física. Trabalhei bastante tempo na assessoria política e nos últimos 10 anos eu fiz uma transição para trabalhar com psicoterapia e orientação de famílias. Na verdade, eu fiz essa transição para trabalhar no corporativo. Certo. Só que a pandemia alterou a rota, eu acabei indo trabalhar com famílias e pessoas e eu descobri que era muito melhor do que trabalhar no corporativo. A pandemia ela mudou vários rumos, né? Na carreira das pessoas, na vida das pessoas, impactou as famílias de uma maneira diferente. Isso que a gente está fazendo aqui é uma realidade que veio da pandemia. Porque a gente era um jornal impresso, Herbert. A gente era um jornal que atuava com distribuição no trânsito, né? Tinha ali um grande alcance por conta disso, né? A gente entrou no lugar do Metro News aqui em Santos. Então a gente alcançava a cada leitor que recebia mais 3 leituras, porque o cara colocava no carro dele, a esposa, os filhos. A gente sempre foi um jornal que não sangrou, então a gente sempre trouxe notícias legais, coisas que eram legais aqui da nossa cidade. A gente nunca foi pro lado negativo da situação. Então eram lembretes de shows, a parte dos esportes, da beleza, da saúde, né? Então isso que a gente está fazendo hoje aqui, de trazer uma informação com mais imersão, é uma realidade que veio da pandemia, né? Foi a gente reinventar a roda de como entregar a informação de uma maneira diferente nas redes sociais, através do YouTube, tá? E fala um pouquinho, Herbert, como que isso impactou nas famílias, um pós-pandemia? Cara, a pandemia foi um momento de um grande reset mesmo, gostem ou não desse termo, há quem adore, há quem odeie, mas houve sim um grande reset no mundo inteiro na forma de trabalhar. Então você começa na pandemia tendo as famílias sendo obrigadas a conviver. Então pessoas que não precisavam conviver tanto ficaram trancadas em casa. Então você tem um aumento da violência doméstica, as pessoas tendo uma necessidade de paciência que elas não tinham virtude de ter essa paciência e começaram a ter a necessidade. Então, a busca por processos que lidem com saúde mental aumentou muito e foi, na verdade, o que me salvou na pandemia, né? Porque eu estava trabalhando no corporativo, as empresas fecharam. Então, para mim, acabou sendo bom, assim, foi ruim porque eu fiquei sem trabalho no primeiro momento, depois eu comecei a ter procura justamente de pessoas e famílias trancadas em casa, precisando de um suporte. E a gente fazendo tudo online. Casamentos acabaram, né, na pandemia. Foi muito louco. Muitos isso. acabaram, né? A pessoa passa a ser obrigada a conviver com o outro e antes não era tão necessário, que a pessoa sai de manhã, se encontra só de noite, como é a realidade ainda de muitas pessoas. Agora a gente está tendo uma movimentação de volta para o trabalho presencial, mas a pandemia obrigou todo mundo a ficar no online, a ficar no home office. Isso causou muita confusão, fora a própria situação da pandemia, que foi altamente estressante. As pessoas com medo de sair na rua, a forma que a mídia abordou todas as questões da pandemia foi uma forma que havia ali um certo alarmismo, porque uma coisa é você se cuidar, outra coisa é você ficar todo dia mostrando morte e cemitério. Você sabe que isso mexe com a cabeça das pessoas, então você vai ter um número de pessoas, um número crescente de pessoas mais depressivas, mais entristecidas, com medo do futuro. Então todo esse cenário de incertezas deu uma resetada na cabeça das pessoas, tanto que de lá para cá
foi meio que normalizado a busca por terapia. Então todo mundo, qualquer coisa hoje, procura terapeuta, procura terapeuta. E tem questões que são relevantes e por isso que esse mercado de terapia também aumentou bastante, em especial nesses últimos 5 anos, né? Herbert, eu podia seguir aqui o roteiro, mas assim, a gente é amigo de velha data, a gente. Dá para fazer esse roteiro, dá para fazer esse roteiro. Até agora eu nem olhei pro nosso roteiro. Quando a gente fala de pandemia, né, que a gente, do jeito que foi entregue isso na mídia, né, você acha que existia um interesse da mídia e um interesse político dessa situação, da maneira que foi entregue a informação? Ou realmente foi uma falta de informação no início, do jeito que chegou as coisas passaram a ser passadas de uma maneira diferente pra gente, né? Como até mesmo, eu senti até perdido, eu lembro o ministro da Saúde na época, né? Eu senti ele meio perdido na situação, né? Você teve essa impressão também? Sim, todo mundo estava meio perdido e a gente tem que separar as instâncias para a gente ser justo. Havia sim muito oportunismo, porque afinal, no meio do caos, quem tem mais condição de tirar proveito vai tirar proveito. Né? Mas havia sim uma situação de emergência sanitária, a emergência obviamente era verdadeira, agora a forma de lidar com a emergência, havia sim muito oportunismo político, não só no Brasil, mas em outros lugares. Aqui no Brasil tinha toda aquela questão da polarização política, muita gente não gostava do Bolsonaro, a forma que ele lidou com a pandemia foi uma forma que fez ele perder bastante voto também. Então aproveitou-se esse momento para tentar derrubar o governo, ele teve que mudar a forma dele de fazer política e se aliar muito mais ao centro político que antes ele estava ignorando, ele teve que se juntar a esse centro político para poder sobreviver. Isso desagrada o eleitor dele mais fiel. E alguns passam a chamar ele de frouxonário. Enfim, você começa a ter toda uma movimentação política que se mistura com isso e você passa a ter também os arautos da saúde. Então você tinha lá o Dória fazendo live todo dia, né? Aqui em Santos também as pessoas começam a aparecer como, olha, eu sou defensor da ciência, eu sou defensor da saúde. E a verdade é que a maioria das pessoas não sabe direito o que é ciência e não entende como que a ciência se relaciona com a filosofia enquanto disciplina. Todo mundo que estuda um pouquinho sempre soube que a ciência é uma disciplina que fica dentro do guarda-chuva da filosofia. Ela tem um lugar certo. Por que ela tem um lugar certo? Porque ela examina recortes da realidade. Mas quem sempre organizou as disciplinas foi a filosofia. Então as pessoas confundiam o resultado de um teste com a palavra da ciência. Então todo mundo começou a falar em ciência, 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 mas na verdade as pessoas acreditam no que a televisão está colocando e a televisão está quase sempre ligada a outros interesses. A própria Big Pharma, que faz seus lobbies para poder vender vacina. A Herbert é contra a vacina? Não, sou a favor da vacina. Mas é óbvio que quando você tem algo sendo feito de maneira muito rápida, você passa a trabalhar com uma estatística que deixa de fora aquela margem de pessoas que pode ser atingida. A medicina de precisão, já que você entrou nesse assunto, acho que ele se relaciona, para a gente não ficar falando só de pandemia ou coisas do passado, um assunto que está muito em voga hoje é a medicina de precisão. E a medicina de precisão, ela trabalha com estatística. Então ela valoriza muito a estatística e ela tenta encontrar soluções universais a partir da estatística. Só que toda estatística tem uma curva que deixa um percentual de pessoas de fora. Sim. E aí ninguém quer discutir esse assunto, porque estraga aqueles que estão ganhando dinheiro falando só da parte precisa. Então, a precisão, ela sempre exclui os elementos que não se encaixam naquela estatística. Tá, então você tem não é incomum você ir ao hospital e de repente te dão um medicamento a partir de uma estatística e você volta para casa e passa mal. Exatamente. Por quê? Porque te trataram de acordo com a estatística do momento. Ó, senhor, é o que deu. Ó, a estatística diz que o senhor chegou com esse sintoma, o senhor toma isso aqui, volta para casa, né? Se passar mal, o senhor volta. O doutor virose, né? Você chega lá, tudo no hospital é uma virose. Isso, você deixa de tratar, e aí, claro, essa é uma exigência da sociedade de massa, você deixa de tratar cada pessoa como um indivíduo único e tratar todo mundo como um conceito universal, como se todas as pessoas fossem mais ou menos iguais. Então isso aconteceu também na pandemia, e daí que as discussões ficarem viabilizadas. Qualquer um que questionasse qualquer coisa já era chamado de, sei lá, fascista, negacionista, enfim, isso acabou prejudicando o debate que poderia ter sido mais saudável do que foi. Eu fiquei com o pé atrás, na época da pandemia, falando de vacina, porque assim, pelo meu conhecimento, talvez eu possa até estar errado, para você desenvolver uma vacina, demora alguns anos, né? Você tem um estudo de anos para isso acontecer. E ali a gente teve ali o desenvolvimento de uma vacina em meses, né? Talvez até poucos meses, né?
Então isso me dava um desconforto em relação a ser, na verdade, uma cobaia de uma situação, Sim, né? Eu estava me colocando como cobaia. Como existem, né, relatos de alguns casos pós-pandemia agora de pessoas que tomaram um determinado tipo de vacina, tiveram problemas cardíacos, desencadearam outros problemas através que seja uma suspeita da vacina, né? Eu mesmo tomei uma dose de uma delas, eu não lembro qual que era na época, e eu me recusei a tomar a segunda dose, assim, porque eu tive assintomático, o Covid, né? Pra mim não atingiu de uma forma maior, assim, mas assim, eu não acreditava, entendeu? Assim, de verdade, assim, Herbert, que é algo feito em meses, né? Eu acreditei mais num comércio ali, né? Num movimento laboratorial, que a gente pode chamar assim, que existe muito hoje em dia, né? A gente vê aí farmácias, né, com metas de milhões, né? Laboratórios com metas de milhões, né? Bilhões, na verdade, né? Um crescimento contínuo e a gente não entende. Na verdade, eu vi dessa forma. Como eu também acredito que em outras doenças, não só falando de pandemia, também acontece isso, né? A gente tem um câncer aí. Será que até agora não descobriram, né, a cura. a cura do câncer? É estranho, porque assim, será que o laboratório vai ganhar mais com a cura do câncer ou vai ganhar com o tratamento do câncer? O tratamento são vários remédios, né? Essa é uma discussão pertinente. Naquela época, o que chamava atenção era a dificuldade que a gente tinha de discutir claramente. Então, você tinha lá o agora ex-governador, o Dória, ele vai lançar a vacina, ele aglomera, não pode aglomerar em lugar nenhum, tranca tudo. Mas na hora de lançar a vacina, ele junta lá um monte de gente aglomerada embaixo do palco para poder filmar e tirar foto da vacina. Cara, assim, ó, ou pode aglomerar ou não pode aglomerar. Por que que pode na hora de fazer o show? Então, isso faz com que as pessoas percam a credibilidade, e essa perda de credibilidade deixa as pessoas num estado mais ansioso ainda. Ou seja, é um estado de incerteza muito grande, porque fala-se uma coisa e faz-se outra. A gente viu, por exemplo, o fechamento do comércio. Você fecha um monte de coisa, fecha um monte de coisa, né? Não pode ter feira. Teve um período aqui em Santos que não podia ter feira. Tá, mas as pessoas então vão para o supermercado, onde vão se aglomerar lá, porque aquele público que poderia estar na feira no local aberto não pode ir para a feira, mas pode ir para o mercado que é fechado e tem um ar-condicionado girando. Ou você restringe o horário do comércio, e óbvio, né, sempre que você restringe, você concentra pessoas. Mas no dia da eleição, eles ampliam o horário. Então, poxa, peraí, ou a solução é ampliar o horário, ou a solução é restringir o horário. Não dá para ser ao mesmo tempo. Então, só que quando você levantar, hoje a gente pode falar disso com mais tranquilidade. Há 4 anos atrás, se você falasse isso, não, você é negacionista, daqui a pouco o YouTube está te tirando do ar, o Instagram coloca um tag na tua postagem. Então, a discussão ficou inviabilizada e quando isso acontece, todos perdem, né? Sim, com toda certeza. E aí a gente avançando para as famílias, né? E a gente começa a ver que os valores se inverteram, né? Infelizmente, a gente vê modelos de governo, não falando de um lado só de outro, né? Existe hoje muito se fala, a direita é o conservadorismo, a esquerda é o liberalismo, né? Fala um pouco sobre isso, sobre esse conceito de núcleo familiar, essa nova instituição família dos últimos tempos, Herbert. Cara, a família é um assunto bacana porque hoje se fala muito em família tradicional, mas o que a gente chama de família tradicional não é bem uma família tradicional, né? A família tradicional, ela sempre foi a família estendida. Sim. Hoje a gente chama de família tradicional o núcleo familiar, são coisas diferentes. A família estendida sempre foi, assim, em termos de tradição humana, os seres humanos sempre se organizaram em famílias estendidas, ou seja, há um núcleo familiar e depois você vai agregando as pessoas na medida em que os filhos vão se casando, vai tendo neto, tio, sobrinho, cunhado, daqui a pouco você tem ali um núcleo familiar. E esse modelo é o modelo que sempre foi o modelo real. Depois da Revolução Industrial e de uma urbanização do mundo, você passa a ter uma nova condição, porque as pessoas passam a ter mais dinheiro e mais condição de se isolar. Porque, bem ou mal, viver em família às vezes é chato. Você não se dá, de repente, com o irmão, com o tio, o pai botar muita ordem em casa, o filho não quer seguir a ordem. Enfim, sempre há elemento de conflito onde tem convivência humana. Então, no ambiente urbano, você pode falar, ok, eu arrumei meu trabalho, posso ir embora e comprar a minha casa, ou morar com outra pessoa, posso sair daqui porque eu não estou afim de aturar. Então, a gente vai separando os núcleos familiares da família extensa. E hoje isso é chamado de família tradicional, mas não é bem tradicional. E o cobertor sempre é curto,
Porque quando você isola os núcleos familiares no ambiente urbano, você perde a rede de apoio. Então hoje todas as famílias estão o quê? Estão sobrecarregadas. Por que estão sobrecarregadas? Porque estão isoladas. Não tem mais a rede de apoio. Por quê? Porque não tem mais a família estendida. Então, ou você tem a família estendida e paga o preço de ter que conviver com muita gente, e claro, o ambiente urbano nem sequer mais permite que isso aconteça, né? Apartamentos pequenos, moradia cada vez mais cara, custo de vida elevado. Então isso faz com que as pessoas morem em locais cada vez menores e não tenham rede de apoio. Tá, e aí quem quer ter filho faz o quê? É obrigado a pagar por essa rede de apoio. Então, o que antes você pagava em paciência, em habilidade humana de lidar com os seus parentes, agora você paga em dinheiro para poder botar o filho numa creche, para contratar uma babá, ou seja, para ter os mesmos suportes que você tinha antes de maneira mais natural. Hoje você tem esses suportes de maneira comercial. O que é melhor? Cada família precisa decidir. Sim, com certeza. Eu mesmo, por experiência própria, eu não tenho rede de apoio, né? Tenho os familiares da minha esposa em Santos. E só que assim, a gente eu acho que você também passa por isso, né? A gente sempre vejo você ali na porta da escola ali, 4 filhos, né? A gente não tem quem vai buscar nossos filhos, uma vez ou outra pode acontecer, mas assim, é muito raro, né? As pessoas colocarem à disposição, diferente da nossa época, né? Talvez eu na época, pelo menos dos meus pais, tinha meus avós ali. Então, meus avós, meu avô era muito presente. O meu avô, pô, ele fazia mais do que meu pai até. Meu pai trabalhava em São Paulo. Meu avô, apesar de trabalhar em São Paulo, ele descia antes, porque ele queria curtir o neto. Então era justamente isso. Meus pais tinham uma rede de apoio, eu ficava mais na casa dos meus avós. Hoje em dia não, os filhos são colados conosco, né? A gente paga pelas atividades, né? Justamente para a gente ter ali, né? Ali uma rede de apoio estendida. E não se tem mais isso, né? A diferença é que hoje, Leandro, as pessoas têm mais dificuldade de se aposentar. Na medida em que o mundo vai avançando, as dificuldades econômicas faz com que hoje o vô e a avó continuem trabalhando. E as pessoas vão tendo menos filhos. Então, se as pessoas têm menos filhos, vai tendo menos gente. Tudo bem, tem menos criança, mas também tem menos gente para ajudar a cuidar. Falta quem? Falta um tio, uma cunhada, falta alguém para ajudar. Então, antes a gente ainda tinha isso um pouquinho mais, agora as pessoas se aposentam menos, trabalham cada vez mais e você deixa os filhos mais tempo na escola. Poxa, hoje eu tenho 4 crianças, né? Não é fácil educar 4 crianças. Por muita sorte, meu trabalho hoje me permite ter essa organização de horários. Então, eu tenho a maioria dos meus clientes que me procuram à noite, fora de expediente, então consigo atender de manhã bem cedo, hora do almoço e principalmente à noite. À noite é o horário mais complicado, às vezes eu vou até 11 da noite atendendo. Então, eu consigo, no horário da escola, ir lá buscar as crianças, eu consigo não colocar todas as crianças na escola, os mais novinhos ficam com a minha esposa. A gente consegue deixar ela em casa hoje, não precisando trabalhar e podendo se dedicar só à família, que é uma coisa que eu acho que é boa e ela acha também, mas nem toda mulher acha isso, ok? A gente hoje pode optar, né? Algumas pessoas pelo menos podem optar, tem muitas pessoas que não podem, que todo mundo tem que trabalhar. E é uma opção também, nem toda mulher é feita para cuidar da casa, né? Eu não acredito muito nesse modelo engessado, né? Embora eu tenha uma postura pessoalmente mais conservadora e queira viver um certo modelo de família, eu não acho que esse modelo deve ser imposto para todo mundo, porque eu não acho que ele funciona para todo mundo. Não tem como a gente restaurar valores, você estava falando de valores, a partir do nada, como se a gente estivesse pronto para viver certos valores. Quando a gente faz, por exemplo, terapia de casal, qual é o maior problema hoje que a gente encontra em terapia de casal? Ninguém foi treinado para casar. Então, quando você casa, você necessita ter certas virtudes para você cumprir o seu juramento, principalmente quem se casa no religioso. Então, a pessoa vai na igreja, ela casa lá, ela jura que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Tá, ok. Aí a hora que chega a tristeza, a pessoa fala, pô, não quero a tristeza. A hora que vem o primeiro filho, o casal começa a entrar em crise. Por quê? Poxa, porque antes vivia um para o outro. Um vive para servir o outro, dar prazer para o outro. Opa, agora tem um terceiro elemento ali que necessita da atenção. Então a mulher está passando por uma fase de resguardo, ela tem privação de sono. Muitas mulheres de primeiro filho têm a dificuldade de encontrar o ritmo da amamentação, então o seio vai ficar doendo, o bico vai ficar machucado porque a criança vai fazer a pegada errada. Aquela mulher vai ter, às vezes, uma crise gigantesca porque ela começa a ficar irritada com o bebê e se sente culpada de estar irritada com o bebê. Então imagina como é que essa mulher vai dar atenção para o marido.
Aí o marido vai ficar uns 60 dias, 3 meses sem atenção. Frequência sexual, obviamente, vai ser reduzida. Então, as prioridades mudam. Então, quando o casal se junta só pelo prazer que um dá para o outro, quando eles precisam construir a família, não foram treinados para isso. Antes era mais fácil, porque você tinha menos divórcio, tinha mais família vivendo junto, então você cresce e vê mais ou menos como funciona. Você vê mais ou menos como seu pai lida com a sua mãe, com seus irmãos, com você, e você tem ali alguma intuição. Hoje, como tudo ficou mais comercial, você não encontra... E, claro, houve a revolução sexual, o ritmo sexo, drogas, rock and roll, ou seja, que volta as pessoas para o próprio prazer. Você não tem mais o espírito de sacrifício que é necessário para construir família. Só que a gente chegou num ponto que isso foi tão longe, tão longe, tão longe, que hoje há uma onda mais conservadora, pessoas voltando para a igreja, querendo cultivar esses valores, e isso precisa ser cultivado lentamente. Não dá também para impor e falar, olha, a família é isso aqui, é desse jeito. Não vai funcionar. Por quê? As pessoas não foram criadas para viver dessa maneira. Então todo mundo precisa ter a humildade de entender qual é a minha condição real de viver este modelo. Até ia te interromper, mas assim, quando a gente fala de humildade, né? Eu vejo que a gente está num momento muito egocentrista, né? Eu acho assim, acho que você que tem, né, a filosofia como base hoje da sua orientação, você pode falar com mais propriedade pra gente. Hoje a gente está numa era mais egocentrista, mais narcisista das pessoas, né? Mudou, né, em relação aos nossos pais, nossos avós. Acho que é mais cada um por si, eu sou eu, é um eu. Você não observa muito isso hoje? É um individualismo, né? A gente entrou numa fase muito individualista. Então, o mundo capitalista permite que você tenha algum grau de sucesso financeiro e não precise dever satisfação a outras pessoas. Você pode se agradar, você pode morar num canto, você pode ir embora, pode mudar de cidade. Então, a gente tem menos necessidade de ser paciente com os outros, menos necessidade de ser caridoso com os outros, menos necessidade de se preocupar com o outro. Tá, só que se você cresce desta maneira, a hora que você vai formar família vai ser mais difícil. Por isso que o número de divórcios aumenta muito. Então, quando a gente olha no passado, as mulheres com anos 80, mais de 80% das mulheres com 30 anos eram casadas. Hoje você tem 30% das mulheres casadas com essa mesma idade. Por quê? Casar vai também se tornando mais difícil, é mais difícil sustentar uma família hoje, é mais difícil sustentar os filhos. Por quê? Porque hoje tudo você paga. Você paga plano de saúde, paga escola. Claro, Herbert, mas tem serviços públicos. Ok, tem, mas infelizmente a maioria é ruim demais. Né? Quem sabe, se todos os políticos fossem obrigados a ter os filhos em escola pública e usar serviço público, talvez o serviço público fosse melhor. Como não é assim que acontece, o serviço público hoje tem, na maioria das vezes, para a maioria da população, salvo aí algumas exceções, uma qualidade muito ruim. Então, quem não é muito pobre, procura algo um pouquinho melhor, e aí gasta tudo que tem para dar esse um pouquinho melhor. Então, hoje, você criar filho custa caro, escola está caro, plano de saúde está caro, remédio está caro, tudo está caro. Então, as pessoas vão se isolando cada vez mais, e aí surge a cultura do individualismo sendo mais exacerbada. Você vai se isolando e quer só se agradar. Mas isso não é uma novidade, tá? Lá atrás, o Aristóteles, na Grécia Antiga, já falava desse assunto. Quando a gente sai do que era chamado de sociedade gentílica, né? O ser humano se organizava nos gêneros, que eram famílias estendidas, vai para ser mais... uma linguagem menos filosófica e menos de professor de história. Eram famílias estendidas. Quando você sai disso e começa a criar as polis, ou seja, as primeiras cidades gregas antigas, no período arcaico, naquele período era necessário o quê? Amizade. E aí mais para frente, já no outro período, o Aristóteles examinando como que as coisas funcionavam, ele já falava, cara, você tem que ter a tal da amizade social. A sociedade só funciona se a gente desenvolver uma certa amizade na sociedade. Ou seja, não dá para cada um querer olhar só para suas necessidades. Se cada um fizer isso, a gente nunca vai fazer uma cidade funcionar. Então lá atrás, Engrenagem, cara, né? 400 anos antes de Cristo, ele falava, olha, a cidade precisa ser justa e a gente precisa desenvolver a virtude da amizade. E a virtude da amizade só dá para desenvolver quando todo mundo tem mais ou menos uma direção. Tá, e uma direção, ela custa o quê? Custa que às vezes eu abra um pouco
mão daquilo que eu queria fazer em prol daquilo que é mais coletivo, ou seja, é um equilíbrio entre a tua individualidade e a tua vida no coletivo. O mundo hoje, moderno, pós-moderno, permite que você olhe menos para o coletivo e olhe mais para o próprio umbigo. Só que isso tem suas vantagens, mas por outro lado é um tiro no pé também. Qual é a maior queixa hoje, quando você, por exemplo, vai fazer uma terapia de casal? Né? O que você mais aborda hoje? Qual que é o grande viés hoje que atrapalha os casamentos mesmo? A gente falou de algumas situações aqui, né? Mas qual que é o que você mais tem ali a habitualidade de receber hoje em clínica? Cara, o que eu mais recebo são casais que estão à beira de se separar e vão procurar uma última chance de se entenderem na terapia. Por quê? Porque eu sigo uma linha que eu não apoio o divórcio. Aí é uma questão das minhas preferências. Você acha que é reversível uma situação de divórcio? Quando a gente chega na última etapa, você acha que isso aí ela chega a ser reversível? Sim, sim, sim. Tem custos, mas é reversível, claro. A questão é de você enxergar o projeto família. A família é um projeto, a família não... uma coisa que é muito básica, a família não funciona no automático. No mundo de hoje, pelo menos, ninguém consegue fazer a família funcionar no automático. Eu trabalho, pago as contas, os filhos têm comida, têm escola. Não, você cumprir tudo isso não é suficiente para a família funcionar. É preciso ter uma mentalidade voltada para o projeto família e entender o que ele precisa. A família é um projeto que necessita um esforço enorme. Por quê? Porque a gente vive num mundo individualista que te dá facilidades para você não lidar com a dificuldade da família. Então, lidar com a família é sempre difícil. Por quê? Todo mundo vai ficando mais velho, mais feio, mais doente. É verdade? Você vai ficar mais bonito, mais velho? Não, você vai ficar mais feio. Eu também estou ficando mais feio, mais doente, mais cansado. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, lidar com isso exige um amadurecimento que o individualismo não promove. Então, eu escuto muitas coisas na terapia que são mais corriqueiras. Então, a pessoa tem dificuldade de olhar o outro. Uma das frases que eu mais ouço, mas se fosse eu... eu sempre falo, pois é, mas não é você, é o outro, ou é a outra. Você tem que parar de olhar para você e começar a olhar para o outro. Não, porque eu faria diferente. Você faria diferente, mas teu marido é outra pessoa. Vamos olhar para o marido e vamos tentar se entender. Enfim, eu tenho uma postura contra o divórcio. Eu entendo que sempre que é possível restaurar, é melhor restaurar, por maior que tenha sido a dificuldade, do que separar. Claro, salvo em casos mais extremos, onde você tem violência doméstica, aí sim, onde você tem risco de vida, aí ok, aí não vou ser eu que vou defender que as pessoas não se separem, né? Traição, por exemplo. Cara, traição é reversível. Traição é reversível, né? Por que é reversível? Porque a traição, ela nem é a maior causa de separação, tá? Fatores externos, como interferência de família, é um dos elementos mais fortes para divórcio, não é traição. Até porque muita gente trai e ninguém fica sabendo. Também existe isso, né? Mas a gente pode sempre trabalhar pilares do casamento. Por exemplo, tem 3 pilares do casamento, que são os bens do casamento. Que são os bens? Os filhos, a fidelidade e a indissolubilidade. Por que muitas pessoas ficam inseguras? Porque hoje não se casam mais na igreja ou se casam e não juram aquilo de verdade. Muitas pessoas vão na igreja, fazem aquele juramento pro forma. Fui lá e jurei. Mas assim, não vou ser fiel, né? Jurei porque tinha que jurar, cumprir lá o script. Mas a verdade é que a fidelidade é um bem enorme do casamento. E a indissolubilidade também. Quando a mulher tem certeza que esse cara não vai abandoná-la, ela se sente muito mais segura. Ela se entrega muito mais para o projeto família. E quando o cara tem certeza também que ele não vai ser abandonado, não vai ser traído, ele também se entrega muito mais para o projeto família, né? Então, a indissolubilidade, porque ninguém vai embora, ou seja, não tem plano B. Só tem plano A, a gente está junto e a gente vai resolver. Então você tem um foco na resolução das questões. E não um foco no próprio umbigo de falar, não está mais bom para mim, eu vou embora. A fidelidade é um outro bem, porque você pode ser para trabalhar e se a tua mulher ficar grávida, você tem certeza que o filho não é de outra pessoa. Você não vai gastar a sua vida trabalhando para sustentar um filho que não é teu. Sim. Então é um bem também. E a tua esposa também vai ter certeza que você não vai criar uma outra família, fazendo filho numa outra mulher e vai dividir os recursos com uma nova família. Então a fidelidade é um bem. E o maior bem são os filhos. Por quê? Porque os filhos são
o propósito do casamento. As pessoas esqueceram disso depois da revolução sexual porque elas colocam o prazer sexual na frente da reprodução. Não é que sexo é feito só para reprodução, mas, poxa, a gente tem que voltar para a biologia básica e lembrar que o sexo é uma atividade reprodutiva. Sim. E o prazer, ele está ordenado a este bem que é a reprodução. Vamos simplificar. O sexo está para a sociedade humana como a alimentação está para o indivíduo. O que você precisa para estar vivo? Precisa comer. Se você não comer, você morre, não é verdade? Sim. Então a alimentação sustenta a tua vida. Tá, e o que sustenta a humanidade? A reprodução, o sexo. Tá, então se eu faço sexo só por prazer e ignoro essa abertura à vida, ignoro a possibilidade dos filhos, ou planejo muito, claro, tem motivos justos para planejar, né? Não tem que sair fazendo filho que nem coelho, não é isso que eu estou defendendo. Mas a gente perdeu esse foco. Fala hoje em abertura à vida, parece uma loucura. Mas não, os filhos são o bem do casamento porque eles são o fim do casamento. A procriação e a educação desses filhos, a preparação para esses filhos. Tá, só que se eu me caso sem um projeto de família, eu não tenho um projeto, eu não sei o que eu quero. Eu casei porque eu gosto dela, a gente está se dando bem e vamos ficar junto enquanto está bom. A gente trabalha, junta dinheiro. A gente sai para jantar, passeia, toma um vinho, viaja. Vem um filho, opa. Se a minha vida é passear com a minha mulher para curtir com ela, a hora que vem um filho, o filho é identificado como um problema. Porque ele atrapalha todas essas coisas e ainda custa o meu dinheiro. Então, peraí. Eu estou invertendo a ordem. Eu estou querendo que tudo seja em função de mim. E o filho te obriga a ser em função de outro. Ou seja, o filho te obriga a amadurecer. E amadurecer dói. Por que que dói? Porque de repente eu não vou mais ter tanto tempo para pegar onda, porque eu tenho que dar suporte para minha mulher em casa. Ou não, eu vou pegar onda e ela vai ficar lá toda cansada, privação de sono, e eu não vou dar esse suporte. Enfim, então o projeto família, ele exige um desprendimento de si. Ele exige que você saia do egoísmo e passe a olhar o outro. Ou seja, ele exige que você cresça no amor. Sim. E o que falta hoje na sociedade é isso, é crescer neste amor. E é um amor de escolha, não é só o amor sensível. Não é só o amor de, eu gosto dela, eu acho ela bonita, eu tô apaixonado, eu tenho tesão. Ok, esse é o amor sensível e ele faz parte da relação. Quem aqui quer casar com uma pessoa que você não gosta? Né? Então tem que ter uma atração. A atração é um elemento. Mas você não consegue ficar para o resto da vida só nesse elemento. Senão você não amadurece. Há necessidade de um amor de escolha. E o amor de escolha, a escolha ela tem que ser feita justamente quando não tá bom. Quando tá bom é fácil de escolher. Pô, tá tudo bem, a gente tá com dinheiro, tá tudo funcionando, estamos se divertindo. Tá. Aí é só alegria. Mas aquilo que a Igreja Católica faz, aquele casamento, que é o matrimônio, com sacramento, aquelas palavras que são colocadas ali, independentemente da religião das pessoas, elas não estão ali por acaso. Elas estão ali por uma sabedoria de que a tristeza faz parte do dia a dia do casamento. E ela não é um elemento esporádico que acontece de vez em quando morre alguém. Não. Você pode cair num acidente, pode ir para o hospital, pode precisar ter um suporte da tua família, da tua esposa. Ela pode passar mal, ela pode ficar meses sem poder te agradar e você vai ter que servir. Então, o casamento, ele é uma questão de doação e serviço. Ele é, antes, uma doação dos corpos de um para o outro, mas uma comunhão completa. Por isso a Bíblia fala que são dois numa só carne, porque você vai entrelaçando todas as camadas que você tem de vida. Você entrelaça o seu corpo, você entrelaça o seu emocional, você entrelaça a sua intelectualidade, você entrelaça o seu espiritual. Então tem que entrelaçar tudo isso e isso se tornar a base da família. Porque assim você vai dar um bom exemplo para os seus filhos. Eles tendem a ter menos dificuldade depois. E aí você consegue direcionar a educação das crianças. Porque qual que é o problema hoje, Leandro? Hoje a gente tem uma educação bagunçada, voltada só para o prazer e nunca para o sacrifício. E o que é mais necessário num casamento é sacrifício. Sim. Então, como que a gente hoje cria as crianças, ou pelo menos no nosso tempo, quando a gente era garoto, os meninos são criados de uma forma a não ter temperança. A primeira virtude que tem que ser ensinada para uma criança é temperança. Ela tem que saber ser moderada na tentativa de satisfazer os próprios gostos. Não, a gente ensina a pessoa a buscar o máximo de prazer. Tá, e na sexualidade, os meninos são ensinados desde cedo a buscar o próprio prazer, seja pela masturbação, seja por aprender a seduzir a filha do vizinho, né? Aí os meninos, e aí, pegou, beijou, sai contando vantagem, essa é a vida dos meninos. Tá, só que se você é criado assim, depois na hora de ficar com uma mulher só, o negócio fica mais complicado.
Porque você não foi treinado para respeitar a mulher no momento que ela não pode ficar com você, no momento que ela está mais dedicada aos filhos. Não, você é treinado para só buscar, conquistar. E a masculinidade, ela vai ficando formada, ou, na minha opinião, mal formada, porque ela vai se ligando a esse elemento só de conquista, de sedução, de capacidade, quem pega mais mulher, quem faz, quem acontece. E isso não é o que você precisa quando você casa. São necessidades diferentes. Então, os meninos hoje, eles são educados de uma maneira ainda que eu entendo que não é boa, porque não desenvolve virtude. A gente nunca vai chegar numa sociedade, e aí, indo da família para a sociedade, que eu sei que você quer falar também de sociedade política, a gente nunca vai fazer uma sociedade boa enquanto a gente ensinar que os nossos filhos podem fazer com a filha do vizinho o que a gente não quer que faça com as nossas filhas. Exatamente. Então, o que você não quer que faça com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha, cara, você não faz para a filha do vizinho. Simples assim, você ensina para o seu filho a não fazer. Mas ainda hoje os homens têm essa identidade da masculinidade muito conectada à satisfação do prazer sexual. Então o filho, não, meu filho pegou a vizinha lá, tá namorando, é homem. Então, cara, essa não é a masculinidade mais saudável. A mais saudável é que você forma um bom pai de família. Herbert, você falou do sexo para reprodução, né? Eu vejo que isso tem sido um problema até, né? Muitas pessoas às vezes procuram a traição como modo de se satisfazer. Você não acha que assim os casais eles se mantêm conectados através do sexo? Seria uma coisa que pode unir mais o casal, ter ali um momento só deles. Assim, a gente já teve filhos, já passou por puerpério, já passou, né, ali pelo resguardo. A gente sabe o quanto a gente fica longe da mulher, ao mesmo tempo com a necessidade que ela tem da gente estar perto, né? Porque a gente vem daquela, pelo menos eu namorei muito tempo a minha esposa antes de nos casarmos. Então a gente tinha uma vida, né? E depois vem os filhos e as coisas mudam, né? Então assim, e eu enxergo dessa maneira. Eu começo a ver que as pessoas às vezes elas procuram, né? De alguma maneira, sei lá, de uma maneira geral, a traição ou alguma coisa na rua, porque assim em casa tudo mudou, né? Claro, é normal que a frequência sexual diminua quando você precisa se dedicar a uma outra pessoa que não é você mesmo nem sua esposa. Então surgem os filhos, você vai ter uma mudança. E sim, o sexo ele tem uma finalidade unitiva, ele não tem a finalidade apenas procriativa. Ele tem uma finalidade primária procriativa, a não ser que você engane a cegonha. Então a gente tem uma sociedade hoje que é especialista em enganar a cegonha. Então tem 1000 métodos anticoncepcionais para você poder ter só o prazer e não ter o risco de ter filho. É quase como se fosse uma bulimia. A pessoa quer só o prazer da comida, mas ela não quer engordar. Então ela come e vomita, come e vomita, come e vomita, como havia na Roma Antiga lá os vomitódromos, né? Então faziam uns grandes banquetes, come, se satisfaz, dá muito prazer, vomita, para poder comer mais. Então hoje a gente tem uma cultura um pouco doente do ponto de vista humano, porque o sexo é entendido dessa maneira. Né? Cultural, né? A revolução sexual desconectou a procriação do prazer sexual. O prazer, naturalmente, é o resultado de um ato bom. Por que comer é bom, dá um prazer? Porque você está se alimentando bem. Mas aí a gente entrou na era dos alimentos hiperpalatáveis. Ou seja, a gente desconectou o prazer da alimentação. E o sexo é a mesma coisa, daí que vem a pornografia e outros elementos. Bom, mas ele tem sim a finalidade unitiva. E a finalidade unitiva, por exemplo, pega a Igreja Católica, que ela tem uma marca conservadora e ela tem uma linha que serve de referência independentemente da religião da pessoa. Como que se trabalha a tal da abertura à vida? Né? Os católicos, o católico é praticante, católico mesmo, não usa nenhum método anticoncepcional. Pô, Herbert, e agora? Vai ter filho, então, que nem coelho, todo ano a mulher tem filho? Não. O casal evita relações sexuais nos períodos férteis do mês, que é o chamado método Billings, ou método natural, onde a mulher faz aquela boa e velha tabelinha, mas ela tem também outros elementos de conhecimento corporal, de verificar as secreções da vagina, ela pode verificar por meio das secreções se ela está entrando em ovulação ou não. Então o casal evita o sexo nos períodos férteis. O que vai acontecer? Vai fazer o sexo nos períodos inférteis e ele não vai ser tão bom quanto nos períodos férteis, porque no período fértil a mulher está muito mais bem disposta, então tende a ter uma união melhor.
Ou seja, fazer sexo só nos momentos inférteis do mês é um certo sacrifício que o casal faz, porque ele abre mão de um certo prazer. Ou seja, o casal sofre junto. Então o sexo ele é bom para unir o casal na alegria e na tristeza. E não só na alegria. Então o casal, quando sofre junto, ele também se une mais. Veja bem, quem que você, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, quem são as pessoas que você sente que estão do teu lado? Né? É aquela pessoa que só te encontra para comemorar? Ou é aquela que constrói contigo? É aquela que sua a camisa do seu lado? É aquela que corre com você, que constrói com você? Você vai ver que as pessoas que a gente mais considera na vida são aquelas que correram com a gente. Aqueles amigos que correram com a gente em determinadas fases da vida, a gente nunca esquece deles. Por quê? Porque a gente sente aquela parceria, sente aquela união. Então, encarar os sofrimentos, encarar os projetos, une também. Então, o sexo ele une também as pessoas nessa tristeza diária, pelo menos nesse espectro social mais católico, mais conservador, une dessa maneira, porque o casal sofre junto e ele se acostuma a lidar. Claro, o sexo não vai ser ruim, o sexo não é ruim, raramente vai ser ruim, mas óbvio que não é tão bom quanto fazer no período que a mulher está mais bem disposta, que os hormônios estão deixando ela mais receptiva àquela atividade. E claro, quando tem os filhos em casa, você vai ter mais dificuldade, porque poxa, você tem que sair de casa, deixar o filho com alguém, tentar até o tal do Vale Night, né? Ou uma atividade um pouco mais rapidinha. Enfim, os casais vão dando o seu jeito. Mas o sexo tem sim a função unitiva, ela é muito importante. Só que se o homem é criado na pornografia, se ele é criado na infidelidade, ele jamais vai encarar tão bem o sexo mais ou menos em casa. Então, a questão toda está no autodomínio. A principal virtude que um homem precisa desenvolver é autodomínio. Um homem sem autodomínio, já dizia o tio Aristóteles lá atrás, no seu famoso livro Ética Nicômaco, ele é um escravo. Por que ele é um escravo? Porque se o homem não domina a si mesmo, ou seja, se ele não domina nem sequer a cabeça de baixo dele, a cabeça de baixo pensa, de cima para. Então, ou você domina ou você é dominado pelos seus impulsos. O homem que não domina nem os próprios impulsos, ele não governa a si mesmo. Se ele não governa a si mesmo, ele também não governa a sua casa, ele também não governa a sua esposa, ele também não governa os seus filhos. Ele é um escravo dos próprios desejos. Então, se o sujeito está numa condição de ainda ser escravo dos próprios desejos, não adianta querer falar, vamos viver então a família conservadora, a mulher tem que ser submissa, o homem tem que ser não sei o quê. Tá, mas a mulher vai ser submissa a qual homem? O homem sem autodomínio? Que segurança isso passa para alguém? Então, o homem precisa hoje desenvolver autodomínio. E autodomínio passa principalmente pelas questões ligadas à gula e luxúria, ou seja, alimentação e sexualidade. Perfeito. Bom, vamos hypar um pouquinho agora. Nas últimas semanas a gente viu uma ação policial nas maiores favelas do Rio de Janeiro, né? E eu sei que você colocou algumas coisas lá no seu Instagram, eu acompanhei os seus stories. Eu queria saber a sua opinião sobre o desfecho dessa situação, tá? Isso foi bom? Isso não foi bom? Isso deve continuar? Tá? Qual que é a opinião do Herbert em relação a tudo que aconteceu? O pessoal gosta ainda, né? Como eu trabalhei na política há muitos anos e eu não trabalho mais, eu tenho muita liberdade de falar de política hoje e acho que foi talvez o fio condutor da minha vida foi a política, né? E hoje, na filosofia, na ética, a gente não distancia a ética da política. Eu sempre falo que existe a ética pessoal, individual, a ética privada, que é o que você faz na sua casa, e a pública, que é um reflexo de quem você é e do que você faz em casa. Não dá para tentar consertar a política, né, se você não tenta se consertar primeiro. É uma ilusão que muita gente cai. E nesse caso, eu uso o meu Instagram para falar de política. A política virou minha diversão. Então, quem for no meu Instagram não vai encontrar quase nada sobre orientação familiar nem de filosofia. Ali, no intervalo dos meus atendimentos, eu fico falando ali, postando os stories e emitindo opinião política, bem marcada, mas eu não escondo de ninguém quais são as minhas posições. Bom, essa operação, ela serviu para a gente observar como a sociedade pensa. Eu não acho que vai resolver nada, tá? Efeito prático, resolve nada. Deu ali um atraso momentâneo na turma do Comando Vermelho, mas tudo segue como antes. Agora, era melhor não ter feito? Não, tem que fazer cada vez mais. Por quê? Porque não dá para você permitir que territórios imensos e com grande número de população sejam simplesmente dominados pelo crime.
Veja, o crime não é mais somente o tráfico de drogas. O crime explora hoje todos os serviços que existem nesse tipo de comunidade, ou seja, é um estado paralelo. O estado não é... É um entorno, né? Cara, não, poxa, o botijão de gás só entra se for aquele que é vendido por quem está no sistema. A água que sobe lá só vem a internet, tudo, cara. Todos os serviços que entram nesses locais, eles passam hoje pelo crivo do grupo de crime organizado que comanda aquela região. Então, como que a gente pode ter uma sociedade civilizada? Como que a gente pode crescer enquanto sociedade se nós temos territórios enormes? Poxa, saiu uma pesquisa a respeito desse assunto, dizendo que quase 26% da população vive em áreas dominadas pelo crime organizado. Como que o Estado permite isso? Sim, como que a gente vive com isso? É porque o crime já permeou a política, o crime banca campanhas políticas, o crime paga a faculdade, paga concurso. Então você vai tendo pessoas que são do crime e vão sendo inseridas em todos os ambientes. Vão fazendo direito, vão se tornando delegados, policiais, eventualmente promotores e até juízes. Não tem mais como a gente saber. Mas a gente vai tendo os professores também, às vezes com um viés político que eles nem sempre deixam claro, mas é um viés muito, muito marcado, um viés que trata bandido como vítima da sociedade. E até falando de vítima, o nosso presidente fez uma declaração onde os traficantes eram vítimas dos usuários, tá? Eu vou consertar a declaração dele, né? Ele não deveria ter falado dessa maneira. Eu acho que o traficante, ele é vítima do próprio traficante, ele é um fruto do meio, né? Porque você cresce ali, né, dentro de uma comunidade, vendo um rapaz mais velho com uma corrente de ouro, empinando uma moto na tua rua, né? E você não tem contato com o externo disso aí. Você começa a achar normal e você se identifica com quem é mais forte, com quem realmente está se destacando dentro da comunidade. Então eu quero ser ele. Então a gente cria-se exércitos ali de crianças, adolescentes, querendo a realidade daquele traficante. Com certeza ele vai morrer dentro de breve ali, né? Porque a vida de um traficante não é duradoura. E aí eu acredito que seja isso. O traficante, ele é vítima do traficante, né? Assim, a grosso modo, tá? Eu acho errado o tráfico, mas assim, a grosso modo, a gente pensar que eles são frutos do meio. Você não vê dessa maneira também, Herbert? Cara, eles são fruto do meio, mas o meio, ele não é determinante, ele é condicionante. Certo. Por quê? Quando você olha dentro de uma favela, dentro de uma periferia ou do que a gente chama hoje de comunidades, a maioria das pessoas trabalham e são honestas. E elas estão no mesmo meio. Então, o que explica que alguns preferem, uma minoria muito pequenininha, prefere a vida do crime? Então, tem várias facilidades. Então, uma coisa é a tentação, outra coisa é o consentimento. Então tá, ali parece uma vida mais fácil do que ver o pai trabalhando, pegando 2 horas de ônibus para ir para o trabalho, 2 para voltar, para ganhar um salário mínimo. Cara, a gente vive hoje, o Brasil é um país que tem uma faixa salarial muito baixa, muito baixa. A gente tem 75% das pessoas que trabalham com carteira assinada ganham até 2 salários mínimos. É muito pouco, né? Cara, se você pegar o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatística, é um órgão formado por sindicatos, né? Um órgão de esquerda, tudo, que tem ali uma posição mais marcada, mas é um trabalho muito sério. Esse órgão diz que hoje o salário mínimo, ou seja, é para você ser pobre e não virar miserável, tá? Teria que ser R$ 7.500. O mínimo para você sustentar uma casa com um marido, mulher e 2 filhos pequenos. Então, esse é o mínimo, tá? 75% das pessoas com carteira assinada ganham até 2 salários mínimos de hoje, ou seja, ganham 3 mil e poucos reais. 75% de quem tem carteira assinada. E os empreendedores? Também, quando você vai ver os empreendedores, 80% dos empreendedores do Brasil ganham na faixa de 3 mil e poucos reais por mês. Ou seja, metade ou menos da metade do que o mínimo para você ser pobre. Então a gente tem uma vida muito difícil no Brasil e você não vê governo nenhum trabalhando para reverter isso. Muito pelo contrário, a gente vê todas as políticas internacionais, influências internacionais, tentando brecar o desenvolvimento do Brasil. As ideologias mudam de nome, mas os processos geopolíticos continuam os mesmos. Aquilo que a esquerda falava lá nos anos
90, os imperialistas, o tal do primeiro mundo. Tá bom. Agora, os mesmos políticos que reclamavam disso nos anos 90, eles agora apoiam as políticas internacionais que atacam o nosso agronegócio. Via ONGs, então vai dificultando a produção de alimento. Em vez de facilitar a produção de alimento para que isso fosse mais bem distribuído, fosse mais barato, não, vai ficando cada vez mais difícil. Então eles vão demonizando os pesticidas, vão chamando de agrotóxico, vão demonizando tudo. Cara, mas a gente não tem como sustentar uma massa desse tamanho de pessoas só com agricultura orgânica. Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade. O orgânico ele é muito mais caro. Né? Ele é mais difícil. Então, hoje você tem um ataque internacional orquestrado e ele vem pintado de ecológico, ele vem pintado de progressista, ele vem coloridinho, bonitinho. Mas você tem um ataque ao nosso desenvolvimento. O Brasil não consegue se desenvolver industrialmente. Cara, a indústria é um elemento que produz valor. Os melhores salários que você pode produzir na sociedade não estão no agronegócio. Por quê? Porque o agro é mecanizado. Então você tem um número pequeno de pessoas. O agronegócio, em termos de sustento econômico, ele sustenta pequenas cidades pelo Brasil. Várias pequenas cidades vivem do agronegócio. Cidades com 15 mil habitantes, 5 mil habitantes, 35 mil habitantes. Isso aí pode viver do agronegócio. Agora, os centros urbanos não conseguem viver de agronegócio. Onde a gente tem a maioria da população, Leandro, a gente precisa ter indústria. Porque não dá para viver só de comércio e serviço. Sim. E o Brasil não consegue ter indústria. A gente não consegue dar um giro aqui. Hoje você tem pessoas que lá atrás, nos anos 90, aquela esquerda mais raiz, que era contra os bancos, contra os juros, contra certos tipos de exploração, hoje são os mesmos políticos que defendem o que o governo fez agora há pouco tempo atrás, que permite que o banco pegue o FGTS do trabalhador e empreste para esse mesmo trabalhador a um juros muito mais alto do que esse trabalhador recebe quando o dinheiro do FGTS dele fica parado. Ou seja, a exploração do sistema financeiro em cima das pessoas é escancarada. É um absurdo, né? Só que hoje isso é defendido pela esquerda, ou pelo menos por grande parte da esquerda. Aquilo que era dito que era política da direita, do capitalismo, não, hoje são políticos de esquerda que defendem isso, não são os de direita. Ou pelo menos, não é a maior parte da direita, talvez alguns liberais ainda defendem esse sistema, mas hoje são políticos de esquerda que defendem isso, é o próprio Lula, são os elementos que estão no governo. Talvez tenha ali algum esquerdista mais radical que fale, que acuse isso. Ou da área trabalhista também, que percebe isso, mas em geral é a própria esquerda que defende tudo que ela acusava nos anos 90. E na questão de desenvolver o Brasil também, então a gente tem um desenvolvimento cada vez mais difícil. Temos agora a COP, estava acontecendo agora a COP 30. Cara, que até os indígenas agora, né, invadiram lá. Pois é, mas quando você vai ver a região mais rica que tem em recursos, que são os estados do norte, onde tem a população mais pobre. O estado que mais tem analfabetismo, a cidade que tem mais analfabetismo no Brasil é uma cidade onde a população é predominantemente indígena. E você tem ONGs que recebem financiamento internacional que convivem nesses locais e não deixam chegar recursos em certas tribos que são afastadas. Aí não pode mudar a cultura deles. Cara, como não pode mudar a cultura deles? Tem que deixar os caras vivendo como se estivessem no Neolítico? Mas essas verbas, essas receitas que chegam nas ONGs, elas são para quê? Cara, elas são justamente para você demarcar essas áreas e impedir que elas se desenvolvam. A verdade é que o último cinturão, um dos últimos cinturões minerais e de recursos naturais que tem no mundo, ainda não explorado, é no Brasil. Você tem no Brasil e na África. Só que na África você tem um monte de pequenas republiquetas ali que para você poder explorar, você precisa bancar um golpe militar e ter ali um aliado seu durante um tempo para explorar. Só que daqui a pouco vem outro grupo, banca um outro golpe, e assim você vai tendo ali um monte de pequenas ditaduras que vão se alternando, e você precisa estar com alguma dessas ditaduras para explorar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil o país funciona muito melhor do que os países da África, então você consegue ter, por meio de políticas supostamente ambientais, proteger uma reserva mineral para ser explorada lá no futuro por quem banca essas ONGs hoje. E aí o país não se desenvolve, os centros urbanos vão tendo um cinturão de pobreza cada vez maior. Esse cinturão de pobreza, na medida que ele cresce, aquele pequeno percentual de pessoas
que tem uma tendência maior a assumir risco, tendência maior a desandar na vida, uma dificuldade maior de lidar com o seu próprio temperamento, vai acabar migrando para o crime. Vai, conectando o que a gente começou a falar no começo dessa rodada, vai acabar indo para o crime e vai gerar um transtorno muito maior. Então a gente precisa desenvolver o país. E a gente não tem políticas de desenvolvimento. Não tem. Só tem política de brecar desenvolvimento e agora, sob pretexto de clima. E, na verdade, a gente tem uma hipocrisia climática, porque, poxa, tá lá o governo bancando navios transatlânticos a diesel para poder resolver o problema de falta de hotel. Você tem o presidente da República num barco super confortável gastando não sei quantos mil litros de diesel por dia. Então, para ele, está tudo do bom e do melhor. Mas lá é o lugar de fazer lobby. E esse lobby está pensando em quem? Ele está pensando em desenvolver o país? Não, porque não pode isso, não pode aquilo. Você poderia ter uma transição... O Brasil, cara, ele tem toda condição de fazer uma boa transição energética, uma energia mais limpa. Eu não sou contra petróleo, não. Eu acho que tem que ser explorado, porque tem muito espaço ainda para isso. A gente está muito longe de ter uma superpopulação no mundo, muito, muito longe. É muito longe. Na verdade, a gente tem pouca gente no mundo. Vou deixar uma conta para o nosso telespectador. Faça uma conta. Pega toda a população mundial, e coloca toda essa população, hipoteticamente, na mesma densidade demográfica aqui de Santos. Bota aí 7 mil pessoas por quilômetro quadrado, em média, densidade demográfica. Bota, densidade de São Paulo, 8 mil pessoas em média por quilômetro quadrado. Bota isso daí, bota todas as pessoas do mundo. Cara, elas caberiam no estado do Mato Grosso. Se o estado do Mato Grosso fosse uma grande cidade, eu sei que é impossível fazer isso, tá? Mas só para as pessoas terem senso de proporções. Porque, esse Toda a mundo... população do mundo caberia no Mato Grosso. Faz as contas aí, divide 8 bilhões. Olha só. Acho que ninguém nunca parou para pensar nisso. Cara, você não tem... Claro, você precisa para manter essa... Dividido, né? A gente pega a China, por exemplo, ali a China talvez tenha uma superpopulação. Não tem, cara. Não tem? A China é um grande matagal, é um deserto. Não tem. Cara, a Índia tem muito... A Índia já ultrapassou a China em população. A Índia tem mais gente que na Tem. China. A Índia já tem mais gente que a China. Ninguém fala nada. Porque a gente ficou com essa imagem, a China... Cara, não precisa de muita gente, Leandro. O Brasil é um grande mato. Você sai de Santos para São Paulo, o que tem no meio do caminho? Mato. Qualquer lugar que você vai é mato. Não há essa história de superpopulação. Não existe isso. Divide toda a população do mundo na densidade demográfica de centros urbanos normais que a gente vive. Você vai ver que caberia todo mundo num espaço bem menor e você precisaria, claro, de um espaço maior para ter terra produzindo, para alimentar essas pessoas. Mas a gente não tem necessidade de ter todo esse alarmismo. Falta senso de proporções para as pessoas. E o fato é que isso tudo breca o nosso desenvolvimento. Os centros urbanos vão ficando cada vez mais empobrecidos, porque não dá para sustentar só com comércio e serviço. Não dá. Tem que ter indústria, tem que ter produção. E na falta disso, a gente aumenta nossas periferias e com isso, aquela pequena parcela aumenta o crime, aumenta a insegurança. Não por acaso, a segurança pública é a principal pauta do Brasil hoje. Pega, Leandro, a pesquisa de opinião sobre o apoio à operação do Cláudio Castro. Posso fazer várias críticas a essa operação, mas você vê que quanto mais longe as pessoas estão, menos elas apoiam. Mas ainda assim, a opinião geral que se pega aí de Brasil é 65% das pessoas apoiam a operação. Aí quando você vai para o Rio de Janeiro, sobe para quase 80% da população apoia. Quando você vai lá para dentro da favela, cara, quase 90% da população apoia. Fora os que estão com medo de participar de pesquisa. Então, quanto mais perto as pessoas estão daquela realidade, mais elas apoiam a operação. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais. Claro que o confronto que houve ali foi confronto. Você não tem criança sendo morta, gente sendo chacinada. Poxa, você tem bandido fardado atirando de fuzil na polícia. Então a polícia vai responder e os caras vão acabar perdendo porque eles são menos preparados do que a polícia que treinou para estar ali, que se preparou por meses para fazer a operação. Então, de modo estratégico, né? Sim, disso. Uma operação... Entra atirando no meio da população, eles não fazem isso. Não, até o Otávio Guedes lá da Globo News soube elogiar que eles fizeram uma estratégia que acabaram levando o combate para o meio do mato. E isso preservou a população, ou seja, uma operação bem pensada. E por mais que não seja legal comemorar a morte, eu não comemoro a morte de ninguém, não acho bacana, mas acho que a morte em legítima defesa
a lei reconhece. Então, se alguém está atirando na polícia, a polícia precisa responder. Ou não, vai ficar tomando tiro ali e vai morrer? Não. Então, por mais sangrento que tenha sido, foi sangrento porque os bandidos têm capacidade de combate de média intensidade já. Eles têm arma de guerra. Estavam com drone atirando nas pessoas. Jogando bomba, granada. Então, assim, é um poder de combate urbano já de média intensidade. Mas que isso é o quê? Os caras terem tanque de guerra ali? Pô, os caras derrubam helicóptero com metralhadora .50. Então, esse tipo de operação, por mais dolorido que seja, tenta pelo menos mostrar que o Estado ainda tem alguma capacidade de ação e quanto mais perto do problema, mais as pessoas apoiam. Por quê? Porque elas estão de saco cheio de viver sendo exploradas. Então, todos aqueles que são contra a exploração, eu sou contra o pessoal mais de esquerda, eu sou contra a exploração capitalista. Cara, quem que explora economicamente essa população? É o crime organizado. Então, por que vai se criticar só o empresário, que supostamente seria um explorador, mas o traficante não? O traficante pode explorar de boa? Por que ninguém fala? Então, a gente precisa colocar essas questões na mesa para a sociedade funcionar. E o que você acha, por exemplo, da postura do governo federal em relação de não liberar o exército para, de repente, fazer ali um pós-ação, né? Eu acho que já houve na época da Dilma, né? A gente teve ali um pós-ação, eles ficaram, salvo engano, 1 ano e 9 meses ali, né? Tomando posse ali da favela. Mas dessa vez nada se falou, não se teve um apoio federal dessa ação, né? Muito pelo contrário, eu vi o ministro do STF descer lá para ver o que tinha acontecido, né? Muito estranha essa relação, né, do STF, que na verdade, para mim, Herbert, o STF ele é um órgão que não foi elegido, ele é um órgão, né? Ele não passa a ter um poder. E isso me estranha muito nesse governo, nesse poder todo que o STF tem hoje em dia, sabe? É uma coisa que me soa muito mal, assim, sabe? Não me soa bem, né? Quem vê de fora. Pô, a gente tem, né, 2 poderes, né? A gente tem o executivo e o legislativo que são votados, né? A população vota nessas pessoas. Mas o STF, a gente não votou neles, né? E por que eles têm tanto poder? Cara, porque não existe vácuo de poder. Essa é uma questão interessante. Não existe vácuo de poder. Sempre alguém vai ocupar. No Brasil, a gente tem uma história que é interessante. Lá atrás, não existia povo. Você primeiro começou a alimentar o Brasil com degredados, com condenados, ou seja, com pessoas que eram mandadas para cá. E você tinha as capitanias hereditárias, que muita gente acha que, nossa, vieram para cá para morar. Não, pô, quem é que quer ir pro interior do Maranhão povoar aquele negócio, entendeu? Imagina isso em 1500 e pouco. Então, havia uma dificuldade enorme de você organizar um país, organizar o Brasil colônia. Com o tempo, quando o comércio foi crescendo, o café, pau-brasil, tudo aquilo que a gente já escutou nas aulas de história, você começou a criar uma classe que alguns historiadores chamam de nobreza da terra, que eram os donos de terra. Eles eram os donos das terras, donos dos escravos, e eles é que, num dado momento, trouxeram para o Brasil uma ideologia mais liberal. E naquele momento, a ideia era ser liberal em relação a quê? Em relação ao poder da coroa que estava em Portugal. Quando a coroa vem para o Brasil, você passa a ter um partido conservador, você passa a ter um país mais planejado, porque de fato houve um projeto de Brasil feito pela coroa portuguesa a partir ali do Rio de Janeiro, e ele ia se irradiando para o interior do país. E você tem ali, depois da independência, 2 partidos, um partido liberal e um partido conservador. O partido conservador estava do lado da coroa e o partido liberal estava do lado da chamada nobreza da terra, que eram os donos de terras que tinham até mais dinheiro num dado momento do que a própria coroa. Eles tinham muito poder econômico. Bom, o rei, ou melhor, o imperador, ele ainda fazia o papel de poder moderador. Então, quando a confusão aumentava muito entre os partidos, ele dissolvia o parlamento e zerava, começava de novo, né? Ele sempre tinha ali o poder de indicar o seu primeiro-ministro, enfim, ele moderava. A gente sempre precisou de um poder moderador. Quando tem o golpe da República e o imperador é expulso, tal, depois de 50 anos de um período mais ou menos estável, a abolição da escravatura, a abolição foi um momento difícil, justamente porque essa nobreza da terra não queria a abolição, queria manter as coisas do jeito que estavam, né? Bom, acontece o golpe da República, surge uma república com um viés mais positivista e só com 3 poderes. Tá, falta o poder moderador. Quem que ocupou o papel do poder moderador ao longo de toda a história
do século XX? Foi o exército. O poder militar, ou seja, o poder da força, ocupou o papel de poder moderador. Tanto que a gente tem uma história de golpes desde o nascimento da República até a ditadura militar que a gente teve aí dos anos 60 até 85. Quem disputava este papel com os militares? O judiciário. Então, o judiciário sempre se colocou como o candidato a ser o moderador. Quando os poderes não se entendem, é o judiciário que decide. Então, em mais ocasiões, acho que o poder militar resolveu essa questão. A ditadura Getúlio, teve várias ditaduras no Brasil, e em outros momentos o judiciário. Agora a gente está no momento de um replay disso daí. Você teve uma população em 2022 enorme querendo militares na rua, pedindo militares na rua para interferir no processo eleitoral, porque as pessoas sentem o caos, sentem que não está funcionando e querem que venha um poder que modere isso. E na memória de muita gente, principalmente o pessoal que é mais de direita, a ditadura militar tinha ali algum quê de ordem. Então as pessoas têm um certo saudosismo desse momento e falam, não, eu quero militar na rua, faz eleição, faz o que tiver que ser, o que for necessário. E do outro lado você tem as pessoas que não querem isso e essas pessoas passaram a apoiar o STF. E, então as pessoas mais de esquerda passaram a apoiar o STF fazendo esse papel de poder moderador, e mesmo com elementos do STF que eram marcadamente pessoas mais à direita. O Alexandre de Moraes era chamado de fascista, quando ele era secretário do Alckmin e tudo, e aqueles que chamavam ele de fascista naquele momento passam agora a chamar o Xandão de meu herói. Enfim, então você vê que a gente vive numa miséria política, onde as pessoas, a população, ela mendiga uma atitude decente de alguém. Como não tem uma atitude mais decente para equilibrar o país, fica cada um torcendo para um lado. Um torce para ter militar na rua, o outro torce para o STF prender, sei lá, o Bolsonaro a qualquer custo. E a gente fica nessa polarização, que é o momento que a gente está passando e que acaba se refletindo também na saúde mental das pessoas, que é o que a gente vai enfrentar agora em 2026. Um crescimento de estresse, de ansiedade, de síndrome do pânico, na medida em que o processo eleitoral se aproximar. Com toda certeza. Herbert, a gente está passando aqui de uma hora aqui Opa, já? do nosso Papo podcast. passa rápido. A gente está agora chegando aqui na nossa fase final. E eu quero que você resuma em poucas palavras, né, o que você enxerga do futuro da política e do núcleo familiar, né, nos próximos anos. Bom, eu não sou assim a pessoa mais otimista quando eu penso em futuro em termos políticos, por conta da geopolítica. Então, quando a gente olha o cenário mundial, o que está acontecendo, eu não vejo nos próximos anos nada de muito bom. E esse reflexo aqui no Brasil também não vai ser bom, porque a polarização não vai acabar. E como nós não temos uma noção de bem comum bem desenvolvida, ou seja, na sociedade individualista, sendo mais de direita ou sendo mais de esquerda, falta para organizar, e é quase impossível numa sociedade de massa, uma noção comum de bem. Quando a gente tem um bem comum para perseguir, você pode ser um pouco mais de esquerda, outro mais de direita, e dá para a gente sentar e se entender sobre essa questão. Mas a polarização está muito grande porque falta uma noção de bem comum. Então isso não vai passar tão cedo, esse clima vai continuar, esse clima meio revolucionário, meio vale tudo contra quem eu não gosto. E vai sobrar o que para as pessoas? Proteger a própria família. Então, o que eu penso que vai ser relevante para os próximos anos, as pessoas investirem realmente em crescer em virtudes de maneira genuína, não é fazendo só cursos de virtude, estudando sobre virtude, é sendo capaz de colocar em prática um processo de conhecimento e autoconhecimento que te permita atravessar qualquer dificuldade que venha pela frente. Eu me lembro de um programa que tinha, eu acho que era na Rádio Bandeirantes, aos domingos, que era no Divã com Gicovati. Eu lembro. Lembra desse programa? Às vezes, domingo à noite, né, que passava, eu lembro uma vez uma senhora perguntando assim, Gicovati, eu tenho um filho, mas eu tenho muito medo do futuro, como que eu posso criar o meu filho se eu não sei como vai ser o futuro? Ele falou assim, olha, minha senhora, crie seu filho para ele ser forte, porque se ele for forte, ele vai dar conta de qualquer futuro. Isso ficou marcado para mim porque faz muito sentido, sabe? A gente não consegue prever o futuro. Quando a gente olha para trás e vê a história da humanidade como um todo, hoje a gente tem um horizonte de consciência muito curto, né? Algo de 5 anos atrás parece que é antigo. Não, a gente tem que olhar a história da humanidade como um todo, desde lá do comecinho, do surgimento de civilização até hoje. Você vê que a história do ser humano é uma história de sofrimento, uma história de luta, uma história de encarar dificuldades. É uma história
pegando o que diz o livro do Gênesis, mais uma vez, independentemente da fé de cada um, aquela história do pecado original, de expulsão do paraíso, de uma maneira ou de outra, nós vivemos fora do paraíso. Aqui não é o paraíso. Aqui é o lado de fora. E nesse lado de fora, tudo exige um sacrifício. A gente consegue, nos últimos 2 séculos, crescer bastante em termos de civilização. Esse mundo capitalista, com todos os problemas, ele gera uma prosperidade que nunca houve, né? Ele permite que a população cresça também de uma maneira que nunca cresceu antes. Então ele tem suas vantagens. Mas ele continua não resolvendo todos os problemas. Você não consegue ter uma segurança absoluta do que vai acontecer. Pelo contrário, os cenários de incerteza vão aumentando. Então, a única chance mesmo que a gente tem de não ter medo do futuro é desenvolver força e criar os filhos para serem fortes. E você não vai conseguir fazer isso direito se você mesmo não se preparar para ser forte. E a força começa por elementos simples, que eu vou deixar, por exemplo, um esquema para você pensar na sua vida. Como eu desenvolvo força? Vamos para a prática. Como eu desenvolvo força na minha vida? Bom, eu desenvolvo força procurando primeiro as virtudes básicas que trabalham nas partes irracionais da alma, que são a temperança e a fortaleza. Temperança e fortaleza. Como eu desenvolvo temperança? Tudo que eu gosto, eu vou fazer 10% a menos. Então eu gosto de comer essa sobremesa aqui. Tá bom, vou comer 10% a menos. Eu gosto aqui de comer churrasco. Tá bom, vou comer 10% a menos. Tá bom, libere um dia da semana para você não precisar fazer isso. Mas nos outros 6 dias da semana, cara, faz 10% a menos de tudo que você gosta. Você vai começar a desenvolver um pouco de temperança na prática. Devagarinho, primeiro degrau. Bom, e para desenvolver fortaleza? Cara, faz 10% a mais de tudo que você não gosta. Eu não gosto de lavar a louça. Lava um pouquinho mais. Dá essa folga para sua esposa, ou esposa dá essa folga para seu marido. Faz 10% a mais do que você não gosta. Eu não gosto de fazer a faxina. Faz 10% a mais. Eu não gosto de encarar aqui esta atividade do meu trabalho. Cara, faz 10% a mais. Se você tira a maioria dos dias da sua semana para fazer 10% a mais do que você não gosta e 10% a menos do que você gosta, você começa a desenvolver um pouco de temperança, um pouco de fortaleza. E a temperança é um ato bom, é um ato justo você ser moderado. É um ato justo você ser forte. Então você vai ter atitudes mais justas só por você estar sendo mais temperante e mais forte, mais corajoso. E sendo mais justo, você vai se sentir melhor. Sua autoestima vai melhorar. E a sua sabedoria vai aumentar. Na medida que você envelhece sendo justo, porque você foi forte e porque você foi temperante, quando você for mais velho, você vai ser uma pessoa mais sábia e mais capaz de orientar os mais jovens. Recado dado do nosso especialista, Herbert Passos. Herbert, espero que seja a primeira de muitas vezes que você vai estar aqui com a gente. Pode me chamar. A gente tem um projeto juntos aí que a gente está para tocar à frente, que a gente sempre... Vamos parar para conversar e me liga, eu te ligo. E a correria do dia a dia, a rotina, né? Às vezes rouba da gente, né, as boas ideias, mas deu certo de você estar aqui hoje, né? E vai ter outras vezes que vai dar certo, e vai dar certo o nosso projeto também, de você ter a sua voz aqui dentro do Diário Santista. Eu acho necessário, tá? Vai ser um prazer. Herbert, muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo, tá? Lembrando que o Diário Cast é Diário Santista, e Diário Santista é a nova voz do Santista.